Pra todo mundo que fez a pré-venda, né, desse mangá, provavelmente já deve ter chegado semana passada. Pra mim não foi diferente. Sábado eu tava dando aula, bem tranquilo. E eu também tô tranquilo. E no intervalo dessa aula aqui de manhã, eu consegui pegar essa encomenda da Amazon chegando. Eu peguei esse mangá, comecei a ler ele ali no intervalo mesmo, terminou a aula, daí no espaço de tempo entre uma aula e outra, eu consegui ler mais um pouquinho, e quando eu cheguei em determinada parte dessa história, eu tive certeza que muita gente ia detestar e ficar indignada com essa obra. E pra mim, cara, isso simplesmente é ótimo. Eu achei sensacional. Hoje a gente vai falar sobre A Besta, do Hideki Mori. A Besta é o mais novo lançamento da editora New Pop aqui no Brasil, e eu tô bem feliz com as publicações deles, cara. Esse aqui é o nosso segundo mangá deles. O primeiro foi o Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que foi outra história que eu achei sensacional, e eu acho, cara, que esse daqui vai figurar também na minha listinha de melhores do ano, porque o que o Hideki Mori fez aqui, nossa, cara, vai deixar tanta gente pistola que tu não tem noção. Tu já deve conhecer o nome Hideki Mori lá de Lobo Solitário, não do Lobo Solitário clássico, e sim do novo Lobo Solitário. O Hideki Mori fez a arte ao lado do Kazuo Koike, né, mostrando esse segundo capítulo aí da história de Daigoro. E aqui, o motivo dele deixar tanta gente indignada é porque nessa obra ele faz uma coisa muito parecida com o que o Alan Moore fez em Watchmen. Sim, eu tô colocando os dois num paralelo. Lá em Watchmen, o Alan Moore ele pegou o super-herói e desconstruiu o gênero. Aqui, em A Besta, o Hideki Mori pegou uma das figuras históricas mais famosas e cultuadas do Japão e desconstruiu completamente. Ele fez uma desconstrução de Miyamoto Musashi. Esse mangá se passa 4 anos antes da Batalha de Sekigahara, que foi um dos eventos mais brutais da história do Japão, que foi uma guerra enorme que dividiu o Japão em leste e oeste. E quando ela finalmente aconteceu, nossa, cara, foi simplesmente brutal. É algo que rende histórias incríveis de feitos sensacionais e também de não tão sensacionais assim até hoje. Aqui em A Besta a gente vai acompanhar então a juventude de Benosuke Hirata. Ele simplesmente odeia o próprio pai. Ele leva a vida como se fosse um mendigo, caminhando pelas ruas sem banho, fazendo pequenos trabalhos assim. E ele tem uma peculiaridade, ele é um jovem muito grande e robusto, muito forte. Ele tem 13 anos e já tem o tamanho de um homem adulto. Então muita gente vendo ele andar pela rua daquele jeito desgrenhado e com um olhar meio vazio, cheio de ódio pelo próprio pai, acha que um dia ele ainda vai cometer uma atrocidade. E quando surge um cadáver decapitado na cidade, todos os olhos se viram automaticamente para ele. Só que os olhos dele vão mais profundamente ali naquele cadáver, tentando entender quem seria aquela pessoa que perdeu a cabeça. E quando ele finalmente descobre que é a própria irmã, e isso não é spoiler, pode ficar tranquilo, já tá aqui bem direto na história, quando ele descobre que é a própria irmã, aí sim a trilha de ódio vai se intensificar. Esse mangá, cara, ele é uma escala de ódio de uma forma completamente humana. E eu achei muito legal esse lance assim, né, que vai atrelar a desconstrução, porque geralmente quando a gente vê um mangá, vamos colocar o Musashi, né, como personagem aqui, a gente vai ver uma coisa heróica, as batalhas sempre esplendorosas, te mostrando a sagacidade do espadachim, só que aqui não, cara, não é assim. As coisas são cruas, brutais e extremamente horríveis. Quando acontece a primeira batalha por causa da morte da irmã do Benosuke, não é bonito, cara. Não é nem um pouco bonito. Ele vai enfrentar o cara de uma forma que praticamente não tem honra nenhuma e tu não consegue condenar ele por isso, porque ele usou o que ele podia. Ele era praticamente uma criança apesar do tamanho, e ele usou tudo que ele tinha ao alcance dele para derrotar aquele samurai tão mais experiente. E quando ele faz isso, é brutal. E isso, atrelado ao traço do Hideki Mori, é resplandecente.
Os capítulos seguem e cada vez mais tu vai entendendo um pouquinho sobre como funciona a mente do Benosuke e o que vai levar ele a adotar o nome de Miyamoto Musashi. E isso eu realmente não vou contar pra vocês, pessoal, porque isso é um dos grandes motivos dessa leitura existir. Tu entender por que existe o nome Miyamoto Musashi é simplesmente demais, é uma das melhores descobertas que tu vai fazer com esse mangá aqui. E é poético, cara, de um jeito simplesmente lindo. O Hideki Mori tá muito de parabéns por ter feito isso, mas ele tá mais de parabéns ainda por conseguir mostrar essa faceta tão mais humana desse personagem. E não só dele, como de vários outros personagens que vão aparecer aqui, como o pai dele também, o Sr. Hirata, e tu vai ver por que ele odeia tanto o próprio pai. A irmã dele no passado ainda, tu vai descobrir por que ela tinha uma cicatriz no rosto, que tu vê quem ela realmente estava defendendo, que acabou trazendo essa cicatriz pro rosto dela, é de uma sensibilidade ímpar. E eu não tô dizendo que é bonito, porque não é, é horrível. É uma situação realmente bem condenável, vou dizer assim. Só que mesmo assim, o Hideki Mori conseguiu trazer uma força, uma carga emocional tão grande para essa história, que é por isso que ela já tá indo para meus melhores do ano. E com certeza um dos grandes motivos para eu achar ela maravilhosa é o traço dele. Cara, até então eu não tinha dado tanta atenção pro novo Lobo Solitário. Só que agora, vendo a arte dele aqui, isso daqui é um seinen de verdade, cara. É um mangá adulto completamente, e tu vê que a habilidade narrativa do Hideki Mori tá cada vez mais incrível. Eu fico muito triste de descobrir que essa arte tão incrível não foi valorizada lá no Japão mesmo. Porque aqui a gente vai ter um pós-fácil onde o Hideki vai dizer que, infelizmente, o mangá não vendeu bem e ele teve que ser cancelado. E eu achei isso de muita coragem da própria New Pop de publicar no Brasil um mangá que não foi até o fim, entende? Então se tu lê isso daqui, tá faltando um capítulo. Lógico, tu consegue entender tudo o que aconteceu, ele já fecha o mangá como Miyamoto Musashi, então a lenda já tá criada, mas seria muito bom ver aquele capítulo final, especialmente da forma que o Hideki Mori descreve aqui. Então, se a besta te chamou a atenção, cara, vai atrás, vai sem medo, mas especialmente se tu for adulto, cara, porque isso daqui não é um mangá nem um pouco para crianças. Com certeza a violência que é colocada aqui, a violência empregada, não só física como psicológica, é muito pesado. Então, isso daqui é uma obra singular pra caramba. Se tu curtiu, então, deixa o teu like aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários outras obras estilo seinen que tu curte pra caramba, o que tu achou dessa daqui se tu já leu, e a gente se vê no próximo. Até mais!